Glória a Deus. Que alegria, irmãos, poder estar esta noite adorando, servindo e podendo juntos reverenciar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar nesta noite a abrir a palavra de Deus comigo em Jeremias, capítulo de número 18, e os versos de 1 a 6. É um texto muito conhecido, um texto que de fato tem uma abordagem simples, porém, quero pensar com os irmãos sobre o moldar das mãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar que você leia comigo. Vamos ficar em pé um pouquinho de novo? Um exercício, né? Sei que você está cansado, talvez, do seu trabalho. Quando éramos crianças, brincávamos, né? Morto, vivo. Vamos lá, diz assim. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o seguinte, e leamos todos juntos o versículo de número 6. A palavra do Eterno diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Então veio a mim a palavra do Senhor. Todos juntos? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oremos. Bendito Deus, aqui está a tua palavra. Nós somos o barro e o Senhor é o artesão, o Senhor é o oleiro, o Senhor é o médico dos médicos. Tu és o nosso pastor. Fala aos nossos corações nesta noite, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, para transformar as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos? Esse texto de Jeremias, capítulo 18, os versos de 1 a 6, nos traz à luz o desejo de pensarmos sobre sermos moldados pelas mãos de Deus. O contexto que temos aqui é de um profeta que era sacerdote, chamado pelo Senhor, Jeremias, considerado um dos grandes profetas de Israel. E este homem foi convidado pelo Senhor a descer, a trazer uma mensagem para o povo de Judá. Lembrando que nesta época 10 tribos estavam ao norte e 2 tribos ao sul. E Jeremias, ele não foi convidado por Deus a trazer uma palavra às tribos do norte, mas veio como ungido do Senhor para trazer uma palavra às ovelhas, ao povo de Judá, as 2 tribos, Judá e Benjamim. E é muito lindo nós percebermos que o povo de Judá, eles viviam entre uma sincronia de reis que ora desobedeciam a Deus e desobedeciam, entre bênção e maldição, entre prosperidade e escassez,
Mas o amor de Deus era tão grande por Judá, pelo seu povo, que Deus se importa. E Deus, então, traz uma palavra para gerar restauração e uma nova vida para o seu povo. Então, Deus estava vendo a forma como os seus habitantes estavam agindo, e Deus queria trazer julgamento. Deus estava vendo como Israel, lá em cima, as tribos do norte, como eles agiam, mas Deus não queria que Judá tivesse o mesmo resultado que aquelas 10 tribos tiveram, com o domínio do império da Síria, escravizados pelo imperador da Síria. Então, Deus envia Jeremias, dizendo: Jeremias, eu quero que você vá a um determinado lugar, que eu quero que você escreva um sermão para o meu povo, que você desça à casa do oleiro. Este texto, ele é utilizado em muitas músicas, mas nos traz uma primeira reflexão para as nossas vidas. Deus se preocupa com as nossas vidas, e Ele tem um amor tão grande por nós, que está sempre enviando a sua palavra, os seus profetas, está sempre enviando uma palavra de advertência para impedir com que você venha cair no lugar que desagrada ao Senhor. Eu parto do princípio, a primeira reflexão é que este Deus amoroso, Ele se preocupa com a tua, com a minha vida, com aquilo que estamos vivendo, porque Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. O resultado, aquilo que está no coração de Deus. Eu fico vendo alguns pais, pegam os filhos em casa, levam para a escola, depois o filho volta, pega o filho, volta da escola. O cuidado e o amor de um pai. Assim também o nosso Deus é um Deus amoroso. E o cenário aqui era de um artesão que estava realizando o seu trabalho. E à medida que ele ia fazendo o vaso, se quebrava. E aí depois ele pegava aquele vaso quebrado, aquelas partes com fissuras, e ele fazia daquele barro um outro vaso novamente. E ele voltava da forma. Deus, Ele é um Deus extraordinário. Ele é maravilhoso. Ele tem capacidade de transformar aquilo que aos nossos olhos é impossível. Aquilo que aparentemente não tem jeito. Ele é maravilhoso. Eu aprendo, irmãos, se nós formos voltar, eu quero que você veja comigo a nossa essência. Em Gênesis capítulo de número 2, e o verso de número 7, o Senhor vai falar um pouquinho de como nós fomos formados. E assim diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Mais adiante, o versículo de número 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Mas em Gênesis 2, mais adiante um pouquinho, o verso de número 18, como o homem estava só, então Deus cria a mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja. Agora, no versículo de número 21, do capítulo 2 de Gênesis, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas
e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se formos olhar no versículo 27, vai declarar isso: criou Deus, pois o homem à sua imagem. Imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Somos então, irmãos, criados à imagem de Deus. Logo, quando falamos do barro, do qual o oleiro ali está manipulando, não, a palavra do Senhor não trata de qualquer barro. A palavra do Senhor está falando de uma classe de pessoas muito especiais. E esta classe sou eu, você, somos barros nas mãos do oleiro. Há algo lindo, o sopro de Deus. Você e eu existimos por causa do sopro de Deus no pó, na terra. Este é o grande mistério que logo Jeremias, então, ele desenvolve, e a essência deste barro é o seu povo e somos nós. Deus colocou em nós o seu DNA. Como isto é maravilhoso! Mas em Gênesis 1:28, Deus colocou dentro de nós uma essência. E assim diz, e Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Você não precisa abrir, mas além em Provérbios 8:22 e 30, a sabedoria diz que estava com Deus no início e foi seu companheiro para a formação de todas as coisas. De tal forma, eu e você temos para Deus um grande valor. Chegamos a esta noite, talvez em algumas áreas da nossa vida, como se estivéssemos como vaso quebrado, mas a nossa essência é uma essência de vida, e o mesmo Deus que lança um pedaço de madeira no chão, Ele pode fazer florescer pelo poder das suas chuvas, serôdia. Deus é poderoso para enviar a neblina e um pedaço de madeira cortado vira uma grande árvore. Somos assim para com Deus. Porém, eu também percebo que neste projeto de Deus está a família. E família é um projeto de Deus. Está no coração de Deus. E nações que reduziram o controle de natalidade enfrentam sérios problemas hoje, porque Deus deseja que nós venhamos crescer e multiplicar. É muito bonito uma casa com crianças. A bagunça, desorganização, gritos. O meu filho mais novo tem 21 anos, mas eu já sinto saudade de criança.
E já fico pensando a hora que eles nos darão netos para gerar aquela bagunça santa dentro de casa. Como é bom termos uma família. Então, esse DNA de Deus é um DNA de crescimento de vida. Mas, em Gênesis 3, o que ocorre? A serpente mais sagaz, ela então leva o homem a pecar contra Deus e ele se afasta e cai do seu estado de inocência. Mas em Gênesis 3,15, nós podemos ver a promessa de Deus, dizendo assim: porém, inimizade entre a mulher, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Um descendente que se chama Jesus Cristo, aquele que alguns anos, milhares de anos depois, ele veio, morreu na cruz do Calvário. Nós celebramos a Páscoa esta semana. Esse Jesus é a nossa salvação, é aquele que tem o poder de trazer o homem de volta ao seu estado de origem. Já vai dizer lá em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós que estávamos no estado de pecado, afastados de Deus, Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, vemos que Deus colocou um arco-íris nos céus, e ali como um selo do seu amor para com o ser humano. Na história diz que vieram os sacerdotes, vieram os profetas. Lá com Moisés, Deus enviou uma carta de amor aos seus filhos. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Santifica o dia do Senhor. Honra teu pai e a tua mãe. Lá em Êxodo 20 vai declarar o próprio Deus dando instruções ao seu povo. Deus instrui seu povo a não matar, não roubar, a não levantar falso testemunho, nem um mau testemunho. Deus orienta o seu povo a não cometer adultério, a não cobiçar as coisas do próximo, a não enganar. A lei divina veio para orientar os seus filhos, como eles deveriam proceder ao entrarem na terra prometida. O ser humano mesmo assim, vindo os profetas, juízes, reis, mas o povo de Deus aguardava o Messias. Gálatas 4, verso 4. Leia comigo. A palavra do Eterno vai dizer: eu não entendo o que é isso. Eu tenho dificuldade, porque esta palavra, ela remete a um plano espiritual. Gálatas, vamos lá. Isso. A palavra do Eterno vai dizer: Deus, na plenitude dos tempos. Vamos lá, ver se a versão está igual. Estou abrindo aqui em Gálatas. Voltando aqui. Efésios, Gálatas. Gálatas, versículo 4, verso 4. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, ou do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Jesus é aquele que nos restaura para a eternidade. Jesus é aquele que veio na plenitude dos tempos. Talvez um teólogo um dia poderia me explicar o que é isso, plenitude dos tempos, mas é uma palavra para expressar um tempo da divindade, que nós não entendemos, porque existem coisas que Deus faz nas nossas vidas que nós não entendemos. Existe um tempo certo para todas as coisas. Existe o tempo certo para Deus operar, agir. Determinadas ações de Deus têm um tempo. Nossos filhos, quando são pequenos, eles querem determinadas coisas. Nós que somos pais, sabemos que eles ainda não estão o quê? Preparados. Meu filho tinha uma motinha. Nós morávamos em Comendador Soares, uma motinha elétrica. E ele tinha aproximadamente 4 anos de idade. E ele pegava aquela motinha elétrica e só sabia fazer assim, acelerar no último. E aí eu amarrava uma corda. Porque ele ia para lugares onde ele iria certamente se acidentar. Era uma motinha pequena, mas eu me lembro de que esta liberdade estava restrita ao olhar do Pai, ao agir do Pai. Irmãos, eu quero então voltar com você a Jeremias, capítulo 18. Nós estamos caminhando para meditação, não uma meditação longa, caminhando para o final. Mas 3 coisas nós precisamos sair nessa noite com o coração consciente. A primeira, que no versículo 3, ele desce à casa do oleiro, Jeremias. Você, para ouvir a voz do Senhor, Deus vai te levar a lugares os quais você jamais imaginaria. Existem lugares, existem hospitais, existem camas de hospital, existem choros, momentos de angústias, de dor, em que Deus é especialista em falar com seus filhos. Já dizia um pensador que Deus, quando usa sua palavra, Ele está sussurrando. Mas quando passamos por uma angústia, Deus está utilizando um megafone, um alto-falante, porque ouvimos a sua voz de forma audível. Eu te convido nesta noite a descer a este lugar, a se arrepender, a estar no lugar de humilhação, a estar no lugar de confissão, a não se sentir alguém. Lógico, você é a essência de Deus, mas o que Deus está dizendo para nós essa noite é que também, por mais valoroso, por mais que eu tenha um valor para Deus, mas a minha essência é uma essência de barro, frágil, fraco. Nós precisamos, nesta noite, pensar sobre isso. Quem sabe a sua formação, quem sabe
a sua conta bancária, tem impedido com que você desça à casa do oleiro. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um caminho de renúncia. Já dizia o Senhor Jesus Cristo que para segui-lo, nós precisamos morrer para nós mesmos. Se quisermos seguir ao Senhor, precisamos renunciar à nossa própria vontade. Em Lucas 14, verso 33, o Senhor diz que aquele que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João Batista, é aquele que dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Evangelho que o bispo Rubens ministra é o Evangelho completo. Precisamos nos arrepender se quisermos entrar no reino dos céus. Jesus cura, Jesus batiza, Jesus sara, Jesus envia o poder dele, Jesus envia para o céu. Mas precisamos, de certa forma, nesta noite, compreender que sem renúncia, sem arrependimento, não há como nós seguirmos a Cristo. Este vaso, ele algumas vezes estava na mão do oleiro e era quebrado. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Assim somos nós. Assim somos nós na presença do Senhor, quebrados. Por que motivo o vaso está quebrado? Porque às vezes ele fica seco. Aí é necessário que ele pegue água, coloque mais no barro, água no barro, e ele molde novamente. Eu e você precisamos ser moldados pelo Senhor. Precisamos permitir com que o Espírito Santo de Deus molde as nossas vidas. E não há como Deus moldar as nossas vidas se nós formos resistentes à voz do Senhor. O Senhor enviaria o seu Espírito, o Consolador, e Ele nos ensinaria todas as coisas. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que o Deus eterno possa operar o seu milagre nas nossas vidas. Jeremias 18 vai dizer: a essência é o quê? É um vaso de barro. É de barro, nós somos isso. Jeremias também vai profetizar e declarar ao povo de Judá que também aquele vaso, ele estragava. Talvez você chegou aqui esta noite, sentimentalmente, familiar, ou quem sabe financeiramente, esteja quebrado, se sentindo fraco. Eu tenho uma boa notícia para a sua vida. Eu tenho uma boa notícia. Aquele vaso quebrado, o Senhor, segundo a sua palavra, a parte C do versículo, tornou a fazer dele outro vaso. Este é o poder da ressurreição. Os judeus achavam que tinham matado o Salvador Jesus Cristo. Mas eles se enganaram, porque ao terceiro dia, ele ressuscitou.
Aquilo que é motivo de morte, Deus pode transformar em motivo de vida. Há 1 ano e meio atrás, por causa de uma arritmia, eu fui parar no hospital e por 3 dias eu fiquei ali hospitalizado. Eu me senti um vaso quebrado. Eu me senti ali como a minha essência, como eu sou frágil. E como Deus falou ao meu coração. Como Deus falou ao meu coração naquele lugar. E hoje eu estou aqui, bem. Depois seguimos alguns tratamentos. E, na verdade, descobriu-se que era um remédio que eu havia tomado de forma errada. E desencadeou aquela arritmia. Mas eu tenho uma história para contar de alguém que sofreu o impacto de aparentemente quase morrer de coração. E você correr para o hospital e o coração está o quê? Batendo. Um dia inteiro, 24 horas, e o coração ainda. Mas depois de 24 horas, a mão de Deus foi sobre a minha vida e eu estou aqui hoje para contar o testemunho. Irmãos, 1 Tessalonicenses 5,19, o caminho para sermos moldados por Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Uma vez, chegou um homem, falou: pastor, eu vi irmão lá que estava bebendo, pastor. Ele estava chapado. Pastor, tem que ser excluído da igreja. Aí o pastor, calmamente, um pastor sábio, cheio do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho. Aí aquele pastor muito sábio disse: mas eu quero também te ensinar algo. Aquele irmão está errado, mas eu te faço uma pergunta: você está cheio do Espírito Santo de Deus? Mas pastor, que é isso? E ele disse: se encher do Espírito Santo é uma ordem do Senhor, não é um conselho. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E o caminho para sermos moldados por Deus é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É acordarmos, orarmos, lermos a palavra de Deus. É sermos convidados pelo Espírito Santo a jejuar, a se levantar de madrugada, a participar dos cultos, a estar aqui na presença do Senhor. É você que está ouvindo a voz do Senhor, mas está resistindo em aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e descer as águas do batismo. Você está resistindo. O convite de Deus essa noite é que possamos sermos refeitos pelo Senhor. Versículo 5 vai dizer: então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como último conselho, Deus é soberano. Diz que fazia conforme Ele queria. Deus tem o domínio das nossas vidas.
Houve um homem na Bíblia chamado Saulo. Era um perseguidor, depois se tornou um homem que pregava a palavra. E ele dizia: eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Ai de mim se não pregar o evangelho, pois sobre mim pesa esta obrigação. 1 Coríntios capítulo 9. O que me impressiona em Deus é que Deus tem o poder de pegar um homem como Paulo e levantá-lo como um apóstolo às nações. Escreveu 14 epístolas, muito usado por Deus. Eu creio que eu e você somos vasos, seremos refeitos pelo Senhor. Mas Deus tem um objetivo: nos usar para a sua glória. Deus não tem projeto para transformar, mudar a sua vida, nos salvar, simplesmente por transformar. Mas Ele quer, deseja, anseia que eu e você possamos ser um agente transformador de outras vidas. A vida de Deus entra dentro de você e você gera vida aos outros. Recebe vida e dá vida. Moldados pelas mãos de Deus. Eu quero nesta noite te convidar a ficar em pé. E se porventura você entrou aqui nesta noite